Um livro de época com registros de terras do município de Areia vai ser transferido para o arquivo do estado da Paraíba após um equívoco com o nome de uma cidade do estado de São Paulo. Esses documentos estão no arquivo público da capital paulista e são da época dos governos provinciais. Aqui comigo a Rebeca Patrício, ela que é a diretora. Muito boa tarde. Qual a importância desse tema para a população? A população, ela é composta pelo seu histórico. A gente vive o hoje graças ao passado. Então, é esse passado que trabalhamos diariamente de forma material, que são através das documentações, as documentações do período colonial, do período do Império. E a dispersão que acontece, em alguns casos, no ambiente público, de documentos históricos, documentos valiosíssimos que compõem a nossa história paraibana, em outros estados. E aí a gente tem um exemplo, né, atual, que é um documento do município de Areia, que fica no Brejo Paraibano, que deveria estar lá, né, nos arquivos desse pequeno município, mas está em São Paulo. Isso. Então, tem uma documentação que ela foi realizada, ela foi desenvolvida lá no Império, pela repartição pública do Império, quando ainda tinha a paróquia, a Igreja Católica, como parceira para a identificação de terras, e foi feito livros denominando quem eram os donos de cada local lá em Areia, e assim compondo um grande acervo do estado. Então, na Paraíba existiu em Areia, em Guarabira, e foram vários livros criados. Quando volta para o Império esses livros, os padres enviam, e eles recebem, tem um levantamento de identificação e aí se desfaz da repartição e o Império vai e decide devolver para os estados, para que os estados tenham também a consciência sobre os seus municípios. Nessa devolução, ocorre o equívoco. Em vez de vir para a Paraíba, de vir para o arquivo público, a instituição da Paraíba, vai para o arquivo público do estado de São Paulo, vai para a instituição em São Paulo. Como é que vocês descobriram, né? Ficaram sabendo, são muitos anos, né? Centenas de anos. E aí, eu diria mais, o que tem nessa documentação? São muitas páginas? Sim. Essa documentação ela foi descoberta graças a uma profissional lá do Arquivo de São Paulo, que percebeu que tinha um livro que não era pesquisado, que as pessoas não iam atrás dele e foi ler o que tinha ali para não ser de interesse. E aí viu que, ao invés de Areias, que é o município que existe em São Paulo, tinha Areia. E aí ela fez, uma professora historiadora, fez a comunicação com ela, descobriu e entrou em contato aqui com a Paraíba. E aí sinalizou a existência. E a partir de então começou a movimentação para essa reintegração de posse. Está na expectativa, então, da chegada. Deve vir pelos Correios? Na verdade, a gente está no aguardo da liberação lá do Arquivo de São Paulo, porque é um processo burocrático, mas a vinda também é preciso um cuidado, né? Um documento aí de muitos anos, muito antigo, muito sensível. Então, tem todo um requinte para poder voltar e compor a história aí da nossa Paraíba. É uma verdadeira joia. E aí, vocês também já fizeram contato, por exemplo, com o governo municipal de Areia? Na verdade, não foi feito ainda o contato com o município de Areia, porque é um documento pertencente ao Estado. Isso. Então, apesar de falar sobre Areia, é do Estado. Da mesma forma como temos lá outros livros de outros municípios, componentes aqui do Estado. É importante destacar, na oportunidade, Rebeca, que a Paraíba tem um arquivo público, assim como outros estados. O nosso é recente, fim de 2018, mas alguns estados têm há muitos anos, né? E o que consta no arquivo público? O arquivo público, ele é um órgão ligado à Secretaria de Governo, né? Ele não tem, de fato, um prédio próprio para poder acondicionar toda a documentação histórica, mas vale salientar que o arquivo público ele tem uma ação direta em outro ambiente também, que é da administração pública. Então, a gente trabalha com as documentações históricas permanentes, né, como esse que eu citei, que é fruto até que motivou o seminário, mas também trabalhamos com documentações geradas diariamente
pela administração pública, pelas secretarias, pelas diretas e as indiretas. Então, o arquivo, ele às vezes é visto como algo ligado ao antigo, ao historiador, ao passado, mas está extremamente atual aí nos sistemas e no dia a dia do serviço da ação pública. Ok, Rebeca, muito obrigada pelas informações, muito bacana, né? Você ter contato, poder ter a oportunidade de ver um livro, né, às vezes até do século passado, e conseguir informações. É muito bom a gente conhecer um pouco da nossa história. Rafael Leite para o Correio Debate. É isso, Areia tem muita história ainda para ser contada.